Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 4 de abril. Supremo Tribunal Federal nega a extensão do prazo de medidas econômicas contra impactos da Covid-19. Em sessão virtual, os ministros julgaram a ação que pedia a prorrogação das regras do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. Esse é um dos destaques de hoje e você também acompanha nesta edição. Procurador-Geral da República pede ao Supremo que reconheça como imprescritível o crime de trabalho escravo. Ministro do STF não reconhece vínculo de emprego e mantém contrato de franquia entre franqueador e franqueado. E ainda, Justiça Eleitoral alerta partidos sobre o prazo para entrega da lista atualizada de filiados. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou denúncia contra o senador Renan Calheiros, acusado pelo Ministério Público Federal dos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A decisão, por maioria de votos, foi tomada em sessão virtual. A denúncia decorrente de fatos investigados na Operação Lava Jato acusava Calheiros de ter recebido vantagem indevida sob a forma de doações eleitorais oficiais feitas por empresas de engenharia ao diretório do PMDB, atual MDB do Tocantins. Em 2019, por maioria, a segunda turma havia acolhido em parte a denúncia, mas no julgamento dos embargos prevaleceu a divergência aberta pelo ministro Gilmar Mendes. Segundo ele, houve omissão nos fundamentos para o recebimento da denúncia, pois não há elementos externos que confirmem as declarações de colaboradores em relação a Calheiros. O plenário virtual do STF negou a extensão do prazo de medidas econômicas contra impactos da Covid-19. Os ministros julgaram uma ação do PCdoB que pedia a prorrogação das regras do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda. Renato Rosa tem mais informações. O Programa Emergencial de Emprego e Renda foi criado em julho de 2020, quando o governo federal permitiu a suspensão de contratos de trabalho e a redução de jornada e de salário, além de arcar com o pagamento da diferença. O PCdoB argumentou que o pacote de medidas foi importante para vários setores da economia e protegeu os trabalhadores mais vulneráveis. Por isso, pediu que as regras fossem estendidas até o término da declaração de emergência em saúde pública, de importância nacional ou da emergência internacional de saúde. O fim da emergência nacional foi declarado em abril do ano passado. Por outro lado, a Organização Mundial de Saúde ainda considera que a crise de Covid-19 é uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Na ação, o partido fez um pedido ao Supremo de interpretação conforme a Constituição para que o prazo de vigência das medidas fosse estendido. O relator, ministro Luiz Roberto Barroso, entendeu que isso não era possível porque não há mais de uma interpretação para o prazo de vigência das medidas. No voto, destacou: o seu sentido é unívoco. Tanto é assim que o requerente não apresenta nenhum argumento que infirme a constitucionalidade do preceito legal questionado, mas apenas dissente da limitação de sua vigência a 31 de dezembro de 2020. Desse modo, a interpretação conforme não é cabível na espécie. O julgamento foi no plenário virtual. Por unanimidade, os ministros seguiram o voto do relator contra o pedido da ação. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, não reconhece vínculo de emprego e mantém contrato de franquia entre franqueador e franqueado. Marta Ferreira. Nos contratos de franquia, o franqueador cede o direito de uso de sua marca ou patente para um franqueado, por meio de remuneração direta ou indireta. Uma dentista do Rio de Janeiro recorreu à justiça pedindo a anulação de um contrato de franquia, resultando assim no reconhecimento do vínculo de emprego. Ela alegou que foi coagida a assinar um suposto contrato de franquia com o intuito de burlar as leis trabalhistas. O caso foi analisado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, que decidiu a favor da dentista por entender que havia sim uma relação de emprego regida pela CLT, confirmando decisão anterior. A empresa então recorreu ao Supremo Tribunal Federal, alegando que o TRT considerou apenas os serviços executados à luz de sua atividade fim. O relator do processo é o ministro Alexandre de Moraes, que decidiu a favor da empresa.
Moraes afirmou que o TRT da Primeira Região não levou em consideração o entendimento da Corte em outros julgamentos sobre esse tema. O ministro destacou que, ao considerar ilícita a contratação de franqueado fundado tão somente pela modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT, com vistas ao princípio da primazia da realidade, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal. Assim, Moraes julgou procedente o pedido da empresa para cassar o acórdão do TRT da Primeira Região e manter o contrato de franquia entre franqueador e franqueado. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu que o Supremo reconheça o crime de trabalho análogo à escravidão como imprescritível, ou seja, sem prazo para que o Estado condene o responsável. Quem explica é a repórter Viviane Novaes. O trabalho escravo é um crime previsto no Código Penal com punição de 2 a 8 anos de prisão e multa. Segundo a lei, esse é um delito que prescreve, ou seja, tem prazo para que o Estado condene o responsável. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, quer mudar essa realidade. Ele entrou com uma ação no Supremo para que o trabalho escravo se torne um crime imprescritível. Essa interpretação está na Constituição e em tratados internacionais de direitos humanos, que são bem mais novos do que o Código Penal, criado em 1940. Na ação, o Procurador-Geral da República lembrou que a Corte Interamericana de Direitos Humanos puniu o Brasil em 2016 no caso dos trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, do Pará. Essa corte condenou o Estado brasileiro a indenizar 128 agricultores por não prevenir o trabalho escravo moderno e o tráfico de pessoas. Aras advertiu que até hoje o país não cumpre um dos pontos da sentença: a não aplicação da prescrição para os crimes de trabalho escravo. Augusto Aras propõe à Suprema Corte Brasileira a interpretação integrada dos preceitos fundamentais da Constituição com as previsões do direito internacional na área de direitos humanos. Também pede que o STF determine logo no início do processo que juízes e tribunais não declarem a prescrição do crime até o julgamento de mérito da ação. No próximo bloco, Justiça autoriza a penhora de milhas aéreas do ex-piloto Emerson Fittipaldi para o pagamento de dívida. Voltamos já. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, não admitiu recurso extraordinário contra acórdão que afastou o direito de arena para juiz de futebol. Samanta Peçanha. Os sindicatos de árbitros do Rio de Janeiro e São Paulo tentavam levar para o Supremo Tribunal Federal a discussão sobre suposta violação do direito de imagem dos juízes na transmissão de partidas de futebol. Para os sindicatos, os árbitros devem ser caracterizados como atletas profissionais e, dessa forma, também teriam direito ao recebimento das verbas pela exploração de imagem nas partidas. Em abril do ano passado, a 4ª turma do STJ negou o provimento ao recurso especial em que os sindicatos pediam o reconhecimento do chamado direito de arena aos árbitros nos jogos transmitidos pela TV Globo, Globosat e TV Record. No entendimento da turma, contudo, na transmissão dos jogos, o objetivo das emissoras não é explorar a imagem de juízes e auxiliares com fins lucrativos, mas sim dos atletas e do jogo em si. O colegiado também entendeu que o fato de uma categoria profissional ter sido beneficiada com o direito de arena não autoriza o judiciário a estender o benefício legal a outras categorias. No recurso extraordinário, os sindicatos argumentaram que o direito de arena é um direito fundamental e que o STJ teria dado interpretação à Lei Pelé divergente das normas constitucionais. Porém, o ministro Og Fernandes considerou que eventual ofensa à Constituição, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso. A terceira vara civil de São Paulo autorizou a penhora de milhas aéreas do ex-piloto de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi, para o pagamento de dívida. Evelyn Araújo. O magistrado determinou que as empresas de milhas aéreas deixem de pagar a Emerson Fittipaldi créditos que ele venha receber. A penhora vai durar até que o valor total da dívida seja atingido. A decisão foi tomada após o ex-piloto não pagar R$ 691 mil, incluindo juros e correção monetárias, acordada na primeira fase do processo.
O caso, aberto em 2014, é relacionado à falta de pagamento do aluguel de um imóvel em São Paulo, onde funcionava uma concessionária de veículos. Na ocasião, Fittipaldi reconheceu a dívida na justiça e se comprometeu a quitá-la em um único pagamento. No entanto, o crédito não foi sanado. Segundo o atleta, o acordo não foi cumprido por circunstâncias alheias à vontade dele. A terceira turma do TST condenou o município de São Francisco do Oeste, na Bahia, a pagar uma professora em dobro os dias de férias iniciadas em feriado. Pablo Lemos tem mais informações. Na decisão, o colegiado se baseou em jurisprudências da Corte e em normas da CLT após a reforma trabalhista. Na ação, a professora afirmou que, assim como os demais professores do município, usufruía das férias todos os anos durante o período de recesso escolar da rede pública municipal, ou seja, de 1º a 30 de janeiro. Alegou que em 2016, o dia 1º de janeiro, que é feriado nacional, caiu numa sexta-feira e que por esse motivo perdeu 3 dias de descanso. Com isso, ajuizou a ação pedindo pagamento em dobro. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia, manteve a sentença que negou o pedido da professora. A profissional então recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso na terceira turma, ministro Alberto Balazeiro, observou que, de acordo com a jurisprudência do tribunal, o início das férias coletivas ou individuais não pode coincidir com sábado, domingo, feriado ou dia de compensação de repouso semanal. A decisão também teve como base previsão contida na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, após a reforma trabalhista. O artigo 134 veda o início das férias 2 dias antes de feriado ou antes de repouso semanal remunerado. O relator destacou ainda que esses dias são considerados não concedidos pelo empregador ou não usufruídos pelo empregado. Assim, o colegiado decidiu por unanimidade que a professora vai receber em dobro por dias de férias iniciadas em feriado. Na Bahia, o evento debateu o uso das plataformas digitais e seus impactos nas relações de trabalho. Acompanhe na reportagem de Carolina Vasco. A internet das coisas, direitos dos humanos. Este é o tema da terceira jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, organizada pela Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, a Matra 5 e Escola Judicial do TRT da Bahia. Foi pensado numa maneira de contribuir com a sociedade, de que maneira nós podemos proteger esses trabalhadores. Né? O tema hoje é um tema que está presente, né, na sociedade, no parlamento. Né? Nós temos diversos projetos, são mais de 30 projetos tratando dessa questão. A vice-corregedora do TRT5, desembargadora Léa Nunes, representou a presidência do regional na solenidade de abertura. A jornada ela vem de um projeto já de 2 anos atrás, que não aconteceu por causa da pandemia, e agora nós nos encontramos novamente, esperando realmente que todo o debate que aconteça venha nos trazer benefícios para que nossas sentenças, nossas decisões sejam também revistas nesse sentido. A internet, como o tema diz, é uma coisa que deve ser utilizada, é uma ferramenta de trabalho, mas efetivamente por trás disso tudo está o ser humano. Juízes de vinculados a todos os tribunais do trabalho vêm à Bahia, ou seja, isso é muito bom porque você traz para um evento onde vai se discutir vários assuntos, a magistratura brasileira como um todo, com suas várias visões de regiões diferentes, estados diferentes, cada uma com suas realidades, e isso é bom que enriquece o debate, né? A jornada tem como parceiros a Associação Nacional das Procuradoras e Procuradores do Trabalho, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho e a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. Este evento é voltado para magistrados, advogados, procuradores, auditores do trabalho e também estudantes de direito, como Gabriel, aluno do 5º semestre. Ele vê o momento como uma experiência para a formação na área. Muitas vezes, dentro da sala de aula, a gente só vê a teoria, a gente não tem tempo para ver a prática do direito do trabalho. Então, para quem é interessado nessa área, é bastante importante ter oportunidades como essa para poder ter uma noção do que é que vai encontrar lá fora quando sair da faculdade.
A jornada da Anamatra acontece quando há temas de impacto a serem debatidos. A Anamatra faz essa jornada sempre que tem uma grande mudança estrutural ou na regulação do trabalho, como aconteceu com a Lei 13.467 de 2017, a chamada reforma trabalhista, ou com a emenda condicional 45 de 2004, quando nós realizamos a primeira jornada, porque a gente achou que era uma mudança muito profunda. Agora a mudança não é na regulação, é uma mudança talvez até mais profunda, né? E foi isso que chamou a atenção da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e, naturalmente, era uma fonte de preocupação da Anamatra. Sem dúvida, é algo que gera uma grande motivação dentro da comunidade jurídica para discutir esses temas, que são temas emergentes que precisam realmente ser discutidos, né? São as influências da revolução digital que afeta toda a sociedade em escala global e que também repercute nas relações de trabalho, nas relações jurídicas. Então, daí a necessidade da gente estar reunido aqui para discutir alguns temas, fechar algumas teses e partir daqui com alguns encaminhamentos. Um evento assim puramente científico e que está baseado na contribuição dos participantes. E as conclusões, as teses, os enunciados servirão para a nossa atuação política. E também, com toda certeza, utilizado pelos magistrados nas decisões do dia a dia. Então, é uma contribuição importante da Anamatra para a sociedade brasileira. A seguir, TSE alerta para o prazo para os partidos enviarem lista atualizada de filiados à Justiça Eleitoral. Voltamos já. A quarta turma do TRF1 entendeu que uma denúncia de porte e transporte de ouro sem autorização precisa apenas demonstrar o fato criminoso. Ana Paula Souza. A denúncia do Ministério Público Federal havia sido rejeitada pelo primeiro grau por suposta falha na exposição do fato criminoso, por não ter sido indicada qual norma extrapenal estava sendo violada. Mas o relator do processo no TRF1, desembargador federal Olindo Menezes, constatou que na apreensão do ouro não foi apresentada a documentação autorizativa, o que é essencial, por ser ouro matéria-prima pertencente à União. O magistrado considerou que foram descritos elementos como tempo, lugar e circunstâncias, com apontamento de indícios suficientes de materialidade e autoria, o que justifica o recebimento da denúncia pelo juízo de primeira instância, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Termina no próximo dia 9 de abril o prazo para o envio da lista atualizada de filiados à Justiça Eleitoral. As informações com Mariana Fabre. Além de votar nas eleições, eleitoras e eleitores que se identifiquem com as propostas e a ideologia de algum partido podem se filiar a uma determinada legenda. Mas para que essa filiação seja oficializada, os partidos precisam atualizar na Justiça Eleitoral os dados de quem está afiliado. Informações como nome, número do título de eleitor e data da filiação devem ser enviadas 2 vezes ao ano por meio do Filia, o sistema de filiação partidária da Justiça Eleitoral. Partidos têm até 9 de abril para atualizar a lista de filiadas e filiados. Se os dados não forem enviados dentro do prazo, será considerada a última listagem divulgada pela legenda. Com os dados em mãos, a Justiça Eleitoral verifica possíveis irregularidades, como pessoas filiadas a mais de um partido. Além disso, o Filia auxilia na verificação de condições de elegibilidade. Isso porque a filiação partidária é um dos requisitos para o registro de candidatura a cargos eletivos. E um candidato deve estar filiado à sigla pela qual pretende concorrer ao menos 6 meses antes da eleição. O Filia fica disponível 24 horas por dia e pode ser acessado no portal do TSE. No site também é possível encontrar estatísticas sobre eleitoras e eleitores filiados. 1 ano no ar, 3 vozes e um veículo.
A Rádio TJ Minas estreou em 2022 o programa Janela Jurídica, apresentado por servidores públicos que são cegos e que possuem elevado saber jurídico. A reportagem é de Cid Marcos. Uma pergunta. Vamos passar o som, como é que é? Vamos sim, Brunão, vamos lá. 1, 2, 3, gravando. Gravando. Há um ano é assim. O programa Janela Jurídica sopra a primeira velhinha de aniversário. Parabéns pra nós! Olha só. No dia 18 de março de 2022, estreava o programa Janela Jurídica. Danilo Baião, qual foi o momento mais marcante do programa aí pra você? Eu fiquei muito feliz quando o Cícero me convidou. O nosso chefe ali que tá ali fora. Verdade. Olhando pra gente cara feia, que eu tô falando dele. O bom é que a gente nem tá vendo a cara o bom é que a gente não tá vendo. O bom humor é a marca registrada de Leila Diniz, Danilo Baião e Bruno Pinheiro, o trio que comanda o programa. O que me chama mais a atenção é a descontração, o companheirismo, a união e a organização. São coisas fantásticas que nós temos e que nós levamos um tempo, sim, para adquirir, mas que foi incrível, né, onde a gente chegou. E chegou longe, como um dos grandes sucessos da Rádio TJ Minas. E como o Bruno disse, não foi fácil pegar o jeito. O momento mais marcante foi quando eu recebi o convite para fazer o programa. No primeiro momento, eu fiquei apavorada. Nossa, tremi horrores. Mas... A Leila evoluiu muito, né, Danilo? Lembra a Leila do início? Que, ai, meu Deus, tô travada. Nossa. No Janela Jurídica, Leila, Baião e Bruno, jornalistas e servidores públicos, cegos, debatem assuntos marcantes da semana no judiciário. Danilo Baião, qual que é a importância desse congresso e o que mais você tem a dizer sobre ele? O congresso ele é importante para reunir as pessoas envolvidas no assunto e elas debaterem soluções. A forma leve de falar é um atrativo à parte. O que me chama a atenção é a gente poder falar de maneira mais leve, mais suave, coisas do cotidiano, do judiciário, e com uma linguagem mais aproximada das pessoas, sabe? Porque quando se usa termos muito técnicos, as pessoas às vezes não entendem. E poder falar de assuntos tão sérios dessa forma é muito bom. Como a Leila frisou, o Poder Judiciário é rodeado de assuntos pesados, de assuntos técnicos. Então, quando a gente trata na descontração, até mesmo fazendo algumas brincadeiras, e quando a circunstância permite, fica diferenciado. O estúdio quase não fica vazio como agora. Os apresentadores vêm aqui com bastante frequência. Além do Janela Jurídica, outros programas fazem sucesso por aqui, como o jornal TJ Minas Notícias, primeira edição, que também pode ser visto no YouTube. Dá uma olhadinha. TJMG recebe presidentes de subseções da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. Informações com Denise Guimarães. Tem ainda o jornal TJ Minas Notícias, segunda edição. Olha a Sandra Pedrosa aí. Eu sou Sandra Pedrosa. São 6h01. Vamos aos destaques de hoje do TJ Minas Notícias, segunda edição. É bastante coisa, mas o nosso operador de áudio, o Ed, está acostumado com o ritmo. Ele puxa botão, aperta botão e fica de olho no áudio. Ano passado, a rádio recebeu mais de 50 mil acessos, média mensal de 4.173. Mais de 2.200 emissoras no Brasil podem utilizar o conteúdo da Rádio TJ Minas. O acesso é fácil e pode ser feito de várias maneiras. Pelo aplicativo, digitando radiotjminas.com.br ou no portal TJMG. No fim da página, clique neste ícone. Ao lado está também o acesso à TV TJ Minas no YouTube. Confira lá, se inscreva no canal e curta o conteúdo. Tem programação musical de qualidade. Ano passado foram mais de 135 mil inserções musicais. Por tudo isso, acesse a Rádio TJ Minas
e também a TV do Tribunal de Justiça de Minas no YouTube. Curta, se inscreva, se divirta e fique bem informado. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.